da bancada. Neste momento de insistências, queria fazer uma abordagem sobre um aspecto que parece-me capilar e estruturante para o desenvolvimento do país: o setor empresarial do Estado. Acho que não existem dúvidas absolutamente nenhumas que o problema que nós temos da hecatombe que caiu sobre o setor empresarial do Estado está centrada nas questões exclusivamente de gestão. E gestão intencionalmente catastrófica. E digo intencionalmente porque é uma premeditação, é uma concertação, justamente para tornar este setor um autêntico caos. E digo isto porquê? Digo porque, para nós criarmos, garantir a observância da lei, a transparência, boas práticas de governação, como princípios do setor, é impossível que isto aconteça quando o próprio governo é o primeiro e principal prevaricador. E já vamos ver. Por exemplo, esta palavra reestruturação, que é lançada agora como se fosse a panaceia para todos os males, como se fosse merecedora de um prêmio Nobel. Essa palavra reestruturação foi muito bem definida os seus critérios em 1991, a partir da Lei 15/91, 3 de agosto, que estabelecia as normas sobre a reestruturação, transformação e redimensionamento do setor empresarial do Estado. Portanto, passam 31 anos que estes princípios, que não eram nossos, são princípios universais, e vieram trazidos justamente pela inspiração do FMI, em 91, se esses princípios, essa reestruturação não foi implementada em 31 anos, não é agora que se vai fazer isso. E digo mais em relação a esta matéria. Uma das questões centrais é que 20 anos depois da criação do IGEP, há uma questão que é de lei, nem deveria vir sequer na estratégia de investimento do setor empresarial do Estado, que é, por exemplo, a questão dos relatórios de consolidação do setor. Isso nunca foi feito. Passam 20 anos de que o IGEP foi criado, isto está estipulado por lei, devia ser feito de aplicação imediata, nunca foi feito. E foi dito aqui, de novo, como um conjunto de intenções, mas isso é de lei, o governo não faz. Outra questão é, por exemplo, a publicação das contas das empresas. São 2 ou 3 empresas, no máximo, que publicam as suas contas. O resto do setor não tem contas publicadas. E isto, sobretudo, quando a própria lei diz, e vou citar só para não falar no abstrato, o número 1 do artigo 29, diz claramente o seguinte, que após a aprovação, os relatórios de contas devem ser publicados nos jornais de maior circulação e ou página de sítio da internet da empresa até 30 dias a contar da data da aprovação pela Assembleia Geral. Portanto, temos um conjunto de empresas, algumas delas liquidadas, algumas delas, por exemplo, como a EMOS, a Domos, Correios, não temos contas publicitadas, não temos contas na internet. Portanto, isto é um problema de gestão, Sr. Ministro. E depois há uma questão. Esta história de violar a própria lei pelo governo, isto tem história, isto é histórico. Por exemplo, nós temos na Constituição, que a Constituição diz claramente, número 1 do artigo 103, que a agricultura é base de desenvolvimento. Mas a gente sabe que todos os documentos programáticos do governo, todo investimento, toda mobilização de crédito de recursos, não é para a agricultura. Significa que o próprio governo, desde que esta Constituição foi aprovada, está sistematicamente a violar a própria Constituição, porque ela obriga que a agricultura seja a base de desenvolvimento, mas o governo dá prioridades totalmente diversas em relação à agricultura. Isso também acontece com a própria lei de terras. O governo é o principal violador da própria legislação de terra. Bom, mas indo concretamente às questões, a pergunta da Renan relativamente ao setor empresarial do Estado, o governo não respondeu absolutamente nada, foi um redondo vazio e evasivas. Portanto, a nossa pergunta era muito clara. Critérios que foram utilizados para as reestruturações, destino do património que foi dado às empresas, dos trabalhadores e aplicação dos fundos resultantes dessas operações. Nenhuma destas alíneas foram respondidas pelo Primeiro-Ministro.
O que ele fez, me pareceu, foi uma espécie de uma exposição filosófica, que foi buscar exatamente as intenções que estão na estratégia de investimento do setor 2020-2030. E até acabou fazendo uma espécie de um sarau de poesia, mas não respondeu às questões que nós estamos a colocar. E uma das questões que estamos a colocar, que é importante também as pessoas saberem que estão em casa, qual é a mais-valia das reestruturações que foram feitas? Por exemplo, vamos lá ver, por exemplo, TMCL, por exemplo, que foi considerada uma empresa que tinha que se manter porque ela é classificada como uma empresa estruturante. Qual é que é a mais-valia da alienação que foi feita, por exemplo, em relação a Domos? Qual foi a mais-valia da liquidação que foi feita do Correios? Qual é a mais-valia concreta? Isso não entendemos e isso não está claro. Por exemplo, se nós vamos liquidar uma empresa como se liquidou a Correios, por que é que, liquidando uma empresa do setor empresarial do Estado, que tem como princípio a defesa do interesse público, a gente faz uma liquidação e ainda este ano os trabalhadores estavam amotinados exatamente na 25 de setembro a reclamar indemnização e salários de atraso. Então, este é que é o resultado da reestruturação, é exatamente isto. Quer dizer, nós temos sérios problemas. O património da Correios de Moçambique, que é um património, como toda a gente sabe, do mais rico, sob o ponto de vista arquitetônico, está no país inteiro. O que foi feito deste património? E nós temos muitas instituições do Estado que andam como peregrinos no deserto, a passarem de avenida em avenida, porque não têm instalações. Por que as instalações do Correios, por exemplo, não podem ser utilizadas para alguns projetos e unidades do próprio governo? Por exemplo, uma unidade que tem a ver com o património cultural do país, como a ARPAC. Onde é que está? Está na Rua Araújo. Portanto, o património do Correios, que é um património cultural, um património humanístico, podia servir para isso. Mas, bem, pegaram o ARPAC e foram pôr na Rua Araújo. Acho que é exatamente esta ideia que é sublime que o governo tem sobre a cultura. Portanto, agora, a minha questão também que eu coloco aqui, os gestores que levaram empresas emblemáticas à falência. A fusão entre a MCL e a TDM foi uma catástrofe total. Catástrofe por quê? Porque depois da fusão, primeiro, o volume de vendas baixou mais de 50%. 2, o endividamento da empresa cresceu. E mesmo assim, não se conhece o destino do próprio património. E coisas curiosas que aconteceram. Lançou-se um concurso público de 8 imóveis da TMCL, mas não houve clareza absolutamente nenhuma de como é que este concurso foi conduzido. E ainda aconteceram coisas incríveis. É que há imóveis, como aquele da Jus Nyerere, que foi vendido, mas não sabe a quem foi vendido. E há um outro imóvel, muito mais grave, que foi vendido, justamente aquele imóvel da Inhambane, foi vendido justamente ao administrador da Mabote, que é membro do Comitê Central do Partido Frelimo. Portanto, é isto o resultado da reestruturação. Historicamente, reestruturar para este regime foi vender, alienar e destruir património do Estado. Não é exatamente para criar mais valias. É por isso que todas as empresas que estão a ser reestruturadas, como a TMCL, por exemplo, 3 anos depois da reestruturação, está muito mais falida, debilitada do que antes. Este é que é o projeto que este governo tem. E também temos, o mesmo caso acontece com a LAM, né? Faça falar da reestruturação da LAM. A LAM está numa situação tão calamitosa que, para além dos duas aeronaves que quiseram comprar a Boeing, que adiantaram dinheiro e já não tem o resto para pagar 25 milhões de dólares, agora chegamos ao cúmulo de querer vender aeronaves, fomos pôr no hangar no Quênia. Essas aeronaves estão lá, não tem comprador, e a LAM está a aventar a hipótese de vender as aeronaves em peças. Quer dizer, a LAM vai virar uma empresa sucateira para vender peças. É isso que a gente chama a sucatização da economia nacional. Exatamente isso. Para a TDM, EDM, que dizem que tem contrato-programa, mesma coisa. O que a EDM está a fazer? A EDM, até este momento, dizem que os subsídios são para a eletrificação rural. Moçambique só tem 5% de taxa de eletrificação rural, 72% nas áreas urbanas. Portanto, isto é tudo uma máfia.
E depois, o tempo já me escasseia, eu vou tentar ser um pouco mais breve. Nós vamos ver, de uma forma geral, o que o Tribunal Administrativo diz que se tornou, no último relatório do Tribunal Administrativo de 2020, o que se tornou este conjunto de reestruturações? Dívida. A dívida global do setor empresarial do Estado subiu 23%, que agora está a 1,4 bilhão de dólares. Né? O endividamento subiu em ordem crescente. ENH, EDM, Petromop, são os 3 campeões, estão ali no pódio dos campeões. Portanto, é uma destruição histórica que já vem há muito tempo. Aconteceu com as privatizações, aconteceu com os bancos, quando tiraram 400 milhões de dólares dos bancos, e curiosamente era governador do banco na década de 90, acompanhou esse processo. Portanto, toda a reestruturação que este partido, este regime fez ao longo da história, foi destruição total e completa. A reestruturação, com outras palavras, é destruição. E para terminar, vou dizer o seguinte: essas representações do Estado que andam em todas as empresas, estão lá pessoas, dizem que representam o Estado, não sabem nada das empresas, mas estão a sacar dinheiro. E tudo isto para fazer o quê? Para andar com bons carros, que andar com dinheiro a gastar. Alguém disse é MMS. Portanto, é matar, mentir e saias. Portanto, distribuir dinheiro pelas meninas, pelas catorzinhas, promover o marranzismo como a maior indústria lucrativa do país. É isto que o regime fez, não mais do que isto. Muito obrigado pela atenção dispensada.